Com a evolução da medicina e os cuidados com a qualidade de vida, as pessoas hoje acabam aumentando o seu tempo de vida, ultrapassando até os 80 anos de idade. Isso impacta diretamente o mercado de trabalho. Esses profissionais hoje começam a pensar na sua caminhada, como é que essa caminhada está? E algumas dúvidas acontecem. Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que eu quero fazer? Será que não é uma outra área que eu quero atuar? Pensando nisso, trouxemos hoje para o programa Talentos em Foco o tema Plano de Carreira. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje o tema é plano de carreira. Eu trouxe uma profissional, uma coaching, que na verdade ela é Master Coach, que é a Daniela Melo Ferreira. Tudo bem, Daniela? Tudo bom, Paulo? Vamos conversar sobre esse tema, que é um tema hoje que, eu vou dizer assim, assombra os profissionais, né, quando eles pensam em perspectiva profissional. É né? verdade. Você percebe isso também no dia a dia? Eu percebo, né? Mesmo porque eu comecei a trabalhar com recrutamento e seleção, então eu vi isso de perto, né, diariamente, né? Então era profissional mais jovem, profissional mais maduro, e isso assombra, né, o tempo inteiro, porque mercado tem, mas existe uma escolha, existem expectativas, existem experiências específicas, né? Então fica todo mundo um pouco assombrado com e agora, o que eu faço, né? E você percebe aí, a gente tem a questão de gerações que antigamente a mudança de geração acontecia de 20 anos quase, depois de 10 em 10 anos, hoje a geração muda até menos do que 5 anos, né, de comportamento. Como é que você percebe essas necessidades do mercado versus o que esperam os próprios profissionais com relação à sua caminhada de trabalho? É assim, Paulo, eu percebo, não generalizando, porque existem pessoas e pessoas, obviamente, mas eu percebo o seguinte: hoje os jovens, eu percebo que eles são muito mais imediatistas, né? Eles querem tudo para ontem, tudo muito fácil, né? Até quando você vai mandar um currículo, pelo menos na minha época, mandar um currículo era por e-mail, você tinha que pesquisar, enfim, não tinha essa mídia. Às vezes o currículo você tinha que ir no lugar, né? Entregar ou pelo correio, não era via e-mail como é hoje. Quando começou o e-mail era só isso. Hoje você tem uma mídia, você tem LinkedIn, você tem Facebook, você tem um monte de opções aí para você ver todas as oportunidades que estão no mercado, né? Então fica muito mais fácil você trocar de emprego, você atirar para vários setores, várias áreas, né? Então eu vejo que hoje o jovem, ele é muito rápido, ele é muito imediatista, porque ele tem ferramentas para isso. E acaba meio que impactando isso no mercado. Porque existem muitos exemplos, eu vejo muitos clientes, até mesmo quando, até pouco tempo atrás, eu fazia esse trabalho de recrutamento e seleção para as empresas, a grande rotatividade, né? Então eles trocam de emprego muito rápido, porque tem uma demanda muito grande, né? E eles têm experiências diferentes do que as pessoas mais maduras, né, os profissionais mais antigos têm, justamente por conta da tecnologia, e as empresas acabam querendo essas pessoas mais novas, e os profissionais mais maduros acabam ficando velhos para o mercado, com toda aquela bagagem, toda aquela responsabilidade, tudo aquilo que você investiu na tua carreira durante muito tempo, né, acaba, poxa, agora com 30, 35 anos já estou velho para o mercado, e os jovens acabam tomando esse espaço, porque são cabeças novas, sabem mexer em tecnologia, sabe? Isso é muito bacana, isso é muito bom. Mas deve haver um equilíbrio, né? Aproveitar esses jovens, ter mais comprometimento, saber exatamente o que quer da carreira, valorizar essa carreira, o emprego que ele está naquele momento e aproveitar o profissional mais maduro, porque afinal de contas ele teve uma outra experiência, ele conhece muito bem, ele sabe muito bem e tem um equilíbrio entre os dois. Um ensina o outro, estilo agregar mesmo. Né, Até acontece hoje da questão que era natural antigamente do mais velho ser muitas vezes o chefe do mais novo. Era muito comum isso. E né? hoje isso está
Está mudando. E de forma radical. Radical. Tem 25 anos que é chefe num cara de 45 anos. Exatamente. Né? Existem os conflitos, né? Porque essa pessoa de 40 anos, ela viveu uma história, às vezes ela está nessa empresa há muito tempo, ela tem toda uma cultura organizacional que ela respeitou durante muito tempo e acaba mudando com uma geração mais nova, que é imediatista, que quer coisas novas, porque tudo acontece muito rápido. O pensamento é diferente, né? As pessoas mais velhas, um pouco, quando eu falo mais velha, nós não estamos falando de uma pessoa de 80 anos, nós estamos falando de pessoas de 40, 35, 40 anos. Eu tenho um pensamento mais devagar, mais pé no chão, mais olhando o que pode ser feito, com estratégias, né? É bem diferente isso. Então isso impacta muito. E hoje nós temos pessoas com 70 anos que são muito ativas no mercado de trabalho. Muito ativas no mercado. Não que, só para esclarecer, não é que as pessoas de 70, 80 anos não são ativas. Ativas como profissionais do mercado de trabalho. Atuando de forma intensa, não necessariamente com quantidade, mas com uma qualidade e tal. Exatamente. E a diferença de uma pessoa de 20 anos para de 70 hoje é gigantesca, né? É gigantesca. E eu noto também até a falta, muitas vezes, de respeito. Né, com essas pessoas, a gente vivencia isso diariamente, né? Numa empresa, por exemplo, eu contrato pessoas mais novas, contrato pessoas mais maduras, enfim, a dinâmica da minha empresa é você ser comprometido com o trabalho, que eu acho que a premissa, o treinamento é a responsabilidade da empresa, a não ser que você precisa de uma pessoa para aquela área específica, eu preciso daquele expertise, ok, né? Então você vê a dinâmica da tua empresa, mas muito tá da cultura, o que a empresa ela ensina realmente para esse jovem, o que ela possibilita para esse profissional mais maduro no mercado, porque eu percebo que as pessoas acabaram ficando um pouco descartáveis, né? Eu conheci uma profissional de RH que ela fez a triagem, né, do normal que ela tinha que fazer, e ela fez a triagem por telefone, a primeira triagem, gostou de um profissional X lá, com todas as experiências, falava muito bem ao telefone, chamou para entrevista presencial. Quando chegou lá, era um profissional que já tinha 40 anos, 45 anos. A diretora dela virou para ela assim, escuta, você está querendo envelhecer a empresa? Eu não quero nem entrevistar. Então, foi um impacto, né, para essa pessoa, né, para essa colega minha, falou, poxa vida, eu estou vendo o profissional, o currículo, o que pode trazer, o que pode agregar para a empresa, né, é isso que está contando, a idade dela, não você está envelhecendo a empresa, não quero nem entrevistar. Então, é uma situação, não é única, isso é uma situação que acontece muito, né? Quando eu trabalhava com RH, eu tinha o contato com os meus clientes e eles sempre confiaram muito no meu trabalho, então eu conseguia colocar esses profissionais mais velhos, eu colocava a pessoa que estava precisando. Vamos esquecer a idade, né? Fator idade, vamos falar do que realmente você está precisando, dentro da tua cultura, dentro do que você realmente precisa para a área. Então, eu conseguia mudar um pouco isso, e colocar as pessoas no lugar certo, né? O mesmo acontece estagiário, né? Eu quero um estagiário com experiência. Né? É muito comum. Como que os fatores então invertidos aí. Porque o estagiário está para aprender com a empresa. Escuta, é você que vai ensinar para o estagiário, não é ele, né? Mas isso é muito comum. Né, o estagiário com experiência. Então, o mercado está um pouco... no final das contas, quer maquiar a forma de contratação só. Exatamente, exatamente. E eu achei interessante, uma boa nesse sentido, diminuir a carga horária do estagiário para 6 horas. Para 6 horas. Eu, particularmente, porque eu achei, primeiro, que você valoriza a questão do estudo, que ele precisa se dedicar. Que é importante. Demonstra que ele está lá para aprender, então ele não tem que ter uma carga horária maior. Você quer ele com carga horária maior, se ele for um profissional que se destacar, você contrata ele como profissional. É uma consequência. Né? Que é uma consequência. Sim. Né? Então, eu acho que isso foi isso prejudica no sentido de ter um profissional mais tempo na empresa, né? Mas eu fiz esse processo numa funcionária que eu tive também na minha empresa e ela naturalmente migrou para ser funcionária. E depois de um tempo se formou e uma grande empresa contratou ela. Isso que você falou do tempo. Eu tenho uma funcionária muito competente que ela é estagiária, tá? E ela trabalha 6 horas, mas o importante é essas 6 horas, o que ela faz essas 6 horas? Ela faz muita coisa de que quando eu tinha um profissional
que não era, eu trabalhava, ela faz muito mais coisas, porque ela consegue usar esse tempo com qualidade, isso que é importante. É o que eu falo, não importa o tempo que você está trabalhando, importa a qualidade, o que você está fazendo nesse momento de trabalho. Acho que isso é o mais importante para qualquer profissional. Né? Eu trabalho 20 horas, 14, 15 horas por dia. Ela realmente está sendo produtiva essas horas? Né? Então, eu trabalho muito com isso, né? de planejamento de questão de tempo, de qualidade do que você realmente está fazendo. Então, dividir. Você tem aí um mês, né? Dentro de um mês de trabalho, o quê? 27, 28, 26, 27 dias, mais ou menos. Nesse tempo que você trabalha... Na verdade, são 24, mais 24, ou menos, né? Tirando sábado e domingo, né? Tirando sábado e domingo. Quanto desse tempo você está usando realmente do teu tempo, né? Tá utilizando ele de uma forma correta, com qualidade, com assertividade dentro do trabalho, isso que é o mais importante. E aí, já que você falou do estágio, pensando em quem faz um curso técnico, as ETECs hoje também, aqui no estado de São Paulo, e as faculdades, é importante você que está fazendo uma faculdade experimentar no estágio a forma de atuação. Uma coisa você pode falar assim, em direito, que área que eu vou atuar? Em administração, por exemplo, que é um leque enorme. Né? E o que eu vou fazer? Aí eu costumo falar para o pessoal, então, você tem oportunidade de estágio? No estágio de verdade, né? No qual a empresa realmente utiliza aquela pessoa para fazer estágio, não para... Antigamente a gente falava assim, fazer carimbos e outras coisas mais. Não agregava em nada. O que se experimenta isso, vai atrás, porque se acabar a faculdade você não vai ter essa experiência. Sim. Muitas vezes eu peguei filhos de donos de empresa que o processo de seleção, de sucessão, de falar para eles, olha, não trabalha na empresa do seu pai, vai trabalhar no mercado, no que você está fazendo, para você conhecer outras realidades e conhecer outras áreas de atuação. Quando você voltar para cá, você vai ter uma outra visão e falar assim, eu quero trabalhar neste foco na empresa. Exatamente. Desde que ele queira fazer os processos de sucessão, né? Então é importante isso, a questão de experimentar no estágio. É muito importante, eu sou totalmente a favor de quando você sai do colegial, você experimentar, e não direto para uma faculdade, porque é imposto isso para nós, né? Na nossa cultura, saiu do colegial, você tem que entrar na faculdade, né? As pessoas esperam, isso aconteceu isso comigo, esperam que você entre na faculdade, você acaba fazendo escolhas muito erradas. Você pega o primeiro, vou fazer isso, vou fazer direito, fazer administração, e daí, o que eu faço exatamente? Eu faço muita palestra, Paulo, em faculdade, né, sobre carreira. E eu vejo muitas pessoas que... Você falou do direito. Está fazendo faculdade de direito, mas trabalha em call center, trabalha em administração, trabalha em shopping, trabalha em logística, em áreas completamente diferentes do que realmente. Aí eu pergunto, mas por que você não está trabalhando na tua área, você não está fazendo estágio? Porque o mercado está difícil, porque a vida me levou... Tem sempre um monte de desculpa. O que eu falo para todos, né, que estão aí na fase universitária, na fase de experimentar a carreira, pensa, né, porque assim, é a tua vida, é a vida inteira. O que você pretende ser daqui 5 anos, aonde você quer estar daqui 10 anos, né? Então, assim, é muito importante experimentar. Até quando você ainda está no colegial, começa a ver, eu quero mesmo essa área. Dentro do direito, existem milhares de áreas dentro do direito, dentro da administração, dentro da medicina, toda a área que você vai estudar, você não vai estudar, você vai ser especialista de alguma área, na verdade. Eu gosto disso, eu tenho tempo para isso, né? Eu vou poder bancar enquanto eu estiver estudando, para estudar e aprender realmente, eu vou ter que trabalhar em outra área. Como que vai ser essa dinâmica do meu trabalho, da minha vida? É isso que eu quero me tornar realmente? Então, tem que experimentar sim, é importante experimentar, porque o tempo ele passa muito rápido e você provavelmente não vai ter a chance de fazer de novo o que você pode fazer hoje, né? O tempo já mudou, a dinâmica do trabalho já mudou, né? A tua vida leva, né? Porque daí, esquecendo que, não pode esquecer que tem a vida pessoal também, que a partir do momento que você se envolve com alguém, você casa, tem filhos, tudo muda, a responsabilidade aumenta. Então aproveita esse tempo antes de experimentar realmente para você ser feliz, ter sucesso na tua carreira, né? Porque é um giro 360, a carreira e vida pessoal, elas andam junto, você é uma pessoa, né? Então você vai ter qualidade de vida. Faz parte, né, da felicidade a profissão, né? Faz Não parte. Necessariamente a profissão é a felicidade, né? Nós passamos a maior parte do tempo trabalhando, né? É a questão de complementos, faz parte da nossa vida, né? Eu vou fazer um intervalinho e a gente continua o nosso papo aqui. A gente volta em seguida, até mais.
Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Estamos de volta com o programa Talentos em Foco e o tema hoje é plano de carreira. Daniela, você estava falando sobre alguns aspectos a se pensar no começo do processo de construção, aí, ou no estágio, ou sair do colegial, começar a pensar alguma coisa. Tem até a questão do menor aprendiz hoje, que ele tem condição de ir para uma empresa, conhecer, ver isso aí, se ele quer ou não. Então isso é muito interessante. Agora, pensando no profissional um pouco mais maduro, e o que você falou hoje a crise dos 40 é real, né? Porque real. A crise profissional dos 40 é porque o mercado rejeita... Ele te obriga, né, a isso, mesmo que você não queira, ele te obriga muitas vezes, né? Então, o que a gente tem que pensar quando a gente faz uma revisão de carreira? O que você pensa? Olha, como eu trabalho com coach, o que acontece? Eu pego esses profissionais mais maduros, que às vezes eles ficaram muito tempo dentro de uma empresa, né, trabalhando e por alguma razão saem da empresa e aí se vem no mercado, porque estão jovens ainda, 40 anos, 50, você tem uma vida pela frente. Foi o que você falou no começo do programa, a medicina está tão avançada que a longevidade, né, a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. E aí o processo de coach, ele ajuda exatamente nisso, porque você tem uma bagagem de vida, uma bagagem profissional muito grande, né? E geralmente esses profissionais que procuram o processo de coach são pessoas que querem muito atuar ainda e têm esses requisitos, né? E muitas vezes acabam descobrindo coisas, né? E mudam totalmente de área, acabam abrindo seu próprio negócio, enfim, e começa a ver novas possibilidades, ele começa a usar, porque o coach nada mais é que um processo de autoconhecimento com autodesenvolvimento. O meu papel não é dizer para o meu cliente o que ele tem que fazer, meu papel é fazer ele raciocinar e apoiar ele nas decisões e planejar. Então o processo de coach, simples para quem não conhece, é sair do ponto que está, ponto A, e chegar no estado desejado. E nós profissionais, você também como coach, né, me corrija se eu falar alguma coisa que não é, mas é exatamente isso. Então esses profissionais maduros, o processo de coach, ele ajuda muito, porque começa a te organizar as ideias, né, você vê um novo mundo pela frente. Ok, o mercado fechou as portas por um lado, mas eu tenho outras possibilidades, eu tenho outros caminhos a seguir, né? E ele dá muito resultado justamente por conta disso, porque ele vai uma reflexão da tua vida, o que você pode fazer, quais são as suas capacidades, porque ele mexe com comportamento, né? Então você muda o hábito, você começa a sair realmente e caminhar em direção que você deseja, você vê um novo mundo pela frente, novas possibilidades, né, para tomar decisões estratégicas, mais assertivas, que acabou uma etapa da tua vida. A nossa vida ela é feita de várias etapas, né? E o medo, apesar de ser um mecanismo importante para a gente, e às vezes ele nos paralisa nessa hora. Exatamente. Justamente porque você está numa idade um pouco mais velho. Que te falaram que você está mais velho. Exato, né? Isso é um problema. Não isso é um problema. Não é um problema, claro que não. É uma fase da sua vida. E eu falo muito, né? Os profissionais que estão te falando isso, eles também vão chegar na tua idade, eles esquecem disso. Então, o processo de coach, ele trabalha exatamente isso, as crenças limitantes, aquilo que te limita para andar para frente. Ele vai quebrando essas crenças, vai te desafiando e vai identificando e maximizando os valores, aquilo que te motiva e coloca para frente. Então, ele te dá um novo ar, você se torna uma outra pessoa, né? Ontem à noite eu estava até fazendo uma palestra para falar sobre coach de vida, coach executivo, resultado 360, porque ele produz um resultado 360. E aquela pessoa, ela desabrocha, é como se ela tivesse
estivesse entrando novamente para o mercado de trabalho, porque ela tem novas possibilidades, ela vê que ela tem um monte de experiência, uma bagagem muito grande e que ela pode usar todos os recursos, é o que eu falo, Paulo, todos nós temos recursos. O que nós não temos muitas vezes é o recurso mental, porque os nossos recursos mentais, né, o que acontece? Ele possibilita, ele limita muitas vezes a gente. Então, o que o coach ele faz? Ele potencializa, né, a nossa sabedoria mais profunda está guardada, e o coach ele é o gatilho para isso, ele coloca, ele incentiva você a colocar isso para fora. Né? Então, o coach ele possibilita isso, né, para os profissionais, para as pessoas em geral. E aproveitando que você está trazendo até o coach, que é uma ferramenta maravilhosa mesmo para isso, o que você, sem falar nomes, é claro, o que você já viu no coaching de algo que alguém fez, ou para mudar a carreira, ou mesmo para mudar a direção, que não só o coach ajudou, mas para que ela teve uma nova percepção da vida ou do trabalho, que ela pudesse caminhar na direção que ela imaginava, talvez, né? Olha, eu tenho, vários exemplos para dar vários cases aí de sucesso. Mas eu tive um cliente, por exemplo, que veio do mercado trabalhando muito tempo e de repente ele se viu assim, Daniela, ninguém me chama. Né, porque o meu salário é muito alto, porque eu cheguei num estágio onde meu salário é realmente alto, então para essa vaga eles podem contratar uma pessoa mais nova, que não tem a mesma experiência que eu, e pagam um salário menor e assim caminha, né? Eles sempre falam, você é muito qualificado, né? Não fala que você é muito qualificado para essa vaga. E ele já estava... Estou precisando, né? Ele começou a fazer o processo de coach e ele, no final das contas, ele abriu o negócio dele, fez a consultoria, que já era um sonho antigo, porque o coach ele resgata essas coisas, né? Porque ele trabalha o autoconhecimento, então já era um sonho antigo, então ele conseguiu direcionar a vida dele. E fez, é claro, mexe com a família, mexe com o relacionamento, mexe com tudo, mas de maneira muito positiva. Porque o cliente ele chega geralmente para você, muitas vezes, desacreditado, porque já falaram tanta coisa com muitas crenças, né? E o nosso trabalho o que é? Desafiar essas crenças, minimizar elas e colocar âncoras que coloquem ele para frente, motivar os valores dele. Né? Então isso foi um caso, mas eu tenho um outro caso de uma jovem, né, profissional, que ela chegou para mim na primeira sessão, me contou que ela queria ir na parte de clarificação de meta. Ela me falou que a meta dela era para 5 anos, só que ela já tinha me falado várias competências dela, várias coisas dela, e eu comecei a questionar o tempo da meta, porque eu percebi que esse tempo que ela tinha me falado, que era para 5 anos, poderia cair. Não era porque eu achava, porque nós coaches a gente não acha, mas pelas evidências que ela tinha me dado na conversa. E eu fiz algumas 3, 4, 5 perguntas, ela olhou para mim e falou assim, nossa, a minha meta é para daqui 3 meses, eu tenho total capacidade para isso, porque ela queria dar um upgrade na carreira dela, tá? E ela tinha total qualificação, ela tinha experiência, ela tinha tudo. E foi muito bacana, porque nesse período, né, que durou aí 2 meses e meio, quase 3 de sessão, ela alcançou a meta dela, ela conseguiu se recolocar no mercado, né, dando esse upgrade que ela queria tanto. Então o coach ele te ajuda exatamente isso, a você olhar as possibilidades e você criar novas oportunidades para você. E aí no plano de carreira, né, que é o que se pensar, às vezes as pessoas, não é só no plano de carreira, mas as pessoas às vezes não têm muito claro realmente o que querem, né? O que querem. Ou acham que sabem o que querem, no final das contas, quando você faz um trabalho para ajudar essa pessoa a clarificar a meta, ela fala, não é bem isso que eu quero. Ou o prazo não tá correto, ou a ideia que ela tem, o objetivo que ela tem, não vai trazer o que ela quer, que é um outro problema. Eu acho um problema sério, porque a pessoa estrutura toda a sua vida em cima de um objetivo. Sim. E quando vai ver, por exemplo, um valor atrás dessa meta, vai contra seus valores todos. De quem você vai se tornar quando alcançar a meta. Exatamente. Isso né? é um problema sério, porque a pessoa não enxerga isso no futuro. Quando você faz um trabalho desse, vamos dizer, é como se ela se projetasse um pouquinho lá para o futuro e falasse assim, meu Deus, não é isso que eu quero. Só que muitas vezes, eu acho que as pessoas, hoje com 40 anos, até mais velhos, tiveram que chegar lá para ver assim, tudo que eu fiz até agora
me trouxe onde eu não queria. E eu não sabia que eu não queria isso. Né? Essa é a vantagem que hoje os jovens têm, que a gente não tem. Não tinha coach, né? Antigamente, para fazer esse trabalho. Era aquilo que o mercado impunha, que você tem que trabalhar para ganhar dinheiro e ser bem-sucedido na vida. Era isso, né? Exatamente. Tem que ter faculdade para você... Só que sempre falava, o currículo é importante. Nunca me pediram currículo para ser contratado em lugar nenhum, né? Nunca. Currículo que eu falo assim, da faculdade, o diploma, nunca me pediram o diploma. O que eles me pediram era aquilo que você está vendendo, quem você como profissional. Sim. E é isso que o mercado ele busca realmente, né? Então, a vantagem hoje, por exemplo, para os jovens é que eles têm o processo de coaching aí que vai ajudar eles a planejar e se projetar lá no futuro e saber quem eu vou me tornar, se essa carreira está adequada dentro dos meus valores, dentro dos meus sonhos, dentro de tudo que eu quero fazer na minha vida. Existe esse direcionamento hoje para eles, né, de fazer raciocinar e se desenvolver mesmo e ser assertivo na carreira e serem melhores profissionais, na verdade. Okay. E para os profissionais maduros existe essa possibilidade, o mercado fechou, tá, eu tenho, e agora o que eu faço? Eu tenho também o processo de coach que vai te ajudar aí a você abrir novas oportunidades para você e dizer, a tua vida continua, né? Você tem aí muitos anos de vida, você está jovem ainda em total produção e pode ajudar muito essas pessoas que estão no mercado, né? Porque acabam saindo grandes ideias, grandes empreendedores, grandes pessoas para se colocar no mercado e muitas vezes poxa, trabalhei todo esse tempo, agora deixa eu trabalhar naquilo que eu realmente quero, porque muitas pessoas trabalham e às vezes não é no que ela quer. Exato. A vida foi levando, as coisas foram acontecendo, tem que se sustentar e tal. Tem que sustentar, tem que se manter, aí vem família, vem tudo, vem todas as obrigações, as responsabilidades, e a vida leva. E aí chega no momento, falei, agora, eu vou me aposentar mesmo, vou fazer nada, vou só curtir a vida, ou eu vou continuar trabalhando? Porque muitas pessoas querem continuar trabalhando, né? E trabalhar no que exatamente? Vou ficar perdendo tempo e brigando com o mercado, que é isso que o mercado exige hoje, eu quero pessoas jovens, tá? Então vou fazer uma outra coisa. E o processo de coach, ele ajuda nas duas bases, né? Tanto a ponta nova que está entrando para o mercado, quanto aquela ponta que já está mais madura e tem muito para oferecer também. Isso aí. Tá, muito obrigado pelas suas contribuições. Obrigada a você. Obrigado para você, Leonardo, pela Unitas, sua empresa também, que esteve presente com a gente aqui nesse momento. E aí, pessoal, o que vocês estão vendo, né? Às vezes a gente fica sem perspectiva para a questão do futuro. Então, pense um pouquinho no que você quer. Existem muitas empresas, muitos mercados que precisam de profissionais e precisam de você. Quando a gente está com dificuldade, a gente acaba abaixando a cabeça e não enxergando. Então, olha para frente, olha para os lados, presta atenção, porque as dicas estão por aí, ok? Você pode entrar em contato conosco, lembre disso, pelo facebook.com/Talentos em Foco. E lá você vê todas as informações do nosso programa, o que está acontecendo. Você também pode ver os programas que já foram ao ar no youtube.com/Talentos em Foco. Estão todos lá no nosso canal pelo YouTube. E entre em contato também pelo e-mail, que é o talentosemfoco@gmail.com, ok? Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência e até semana que vem.